Bom, então a gente vai falar da fração de plaquetas imaturas. A Silvia já deu um spoiler, mas aí... Só levantei a bola. Isso. Então, a gente vai ver hoje... Isso aqui é um conflito de interesse. O que a gente vai falar? Né? Vamos falar um pouquinho das plaquetas, vou repetir um pouquinho, né? Falar das plaquetas imaturas, dessa fração de plaquetas imaturas, as trombocitopenias e o diagnóstico diferencial. Então, temos que falar das plaquetas desde o início. Né? Essa célula, que não é bem uma célula, é um fragmento de megacariócito, produzida lá na medula óssea. A gente não tem uma reserva de plaquetas, as plaquetas são produzidas e liberadas para o sangue periférico. Você sabe que tem 2/3 das plaquetas estão circulando, 1/3 ainda fica no baço. Tem uma certa, ainda tem megacariócitos no baço também que produzem plaquetas. Cada megacariócito então produz 1.000 a 3.000 plaquetas. Um adulto produz então de 100 milhões de plaquetas por dia. Né? Sobrevida média de 7 a 10 dias e valor normal de 150 a 400 ou 450 mil, mais ou menos isso. Né? A origem então da plaqueta também já foi falado, mas lembrando que ela parte então de uma célula tronco hematopoética, força, né? A partir de uma célula tronco hematopoética, a gente vai ter alguns progenitores que vão dar origem então, a linfócitos, um progenitor comum de mielócitos, e esse progenitor vai chegar até o megacariócito, o mesmo que vai dar origem a granulócitos e monócitos e aos eritrócitos. Então, até chegar no megacariócito, que vai então dar origem às plaquetas. A trombocitopoese, estou pulando. Se sabe que as plaquetas são produzidas então lá a partir do megacardioblasto, o megacariócito, e esse processo todo de chegada até as plaquetas ocorre por endomitose. O megacariócito ele começa então a ter uma duplicação, uma divisão nuclear, uma poliploidização do núcleo, né? Dá origem então a uma célula multinucleada, que, à medida que vai amadurecendo, ela vai, então, se transformando, emitindo pseudópodes, que são chamados de proplaquetas, e essas proplaquetas vão, então, se fragmentando para dar origem às plaquetas. O fator de crescimento importante aqui é a trombopoetina e ainda algumas interleucinas. Essa poliploidização, então, do megacariócito ocorre em até 5 dias, e a transformação de pró-plaquetas até plaquetas em algumas horas. Isso aqui mostra, são experiências, são trabalhos feitos com plaquetas, com cultivo de megacariócitos, vendo as pró-plaquetas aqui, fluorescentes, né, que evidenciam então essa transformação da pró-plaquetas em plaquetas. Mais recentemente, a gente tem alguns trabalhos, isso aqui eu trouxe só como mais uma ilustração também, que mostram que existe uma produção pulmonar de plaquetas. Né? Isso aqui são trabalhos feitos em ratos, mas que evidenciam que há uma circulação nos vasos pulmonares também desse megacariócito e das plaquetas se transformando, e aqui se quebrando, digamos assim, em plaquetas, até pelo fluxo sanguíneo. Tá? E também tem megacariócitos megacariócitos pulmonares. Tá? Na verdade, nos humanos também tem essa produção. Na Covid-19 se mostrou que a produção plaquetária do pulmão estava muito ativada, as plaquetas então aumentava o número de plaquetas, assim como essas plaquetas estavam ativadas. Isso contribuiu para a doença trombótica durante a Covid, né, da infecção pelo SARS-CoV-2. Então, essa plaqueta que é tão pequenininha, só um citoplasma, mas ela tem um maquinário importante, né? Então ela tem grânulos importantes com muitas substâncias, grânulos alfa, grânulos densos, grânulos alfa 50 a 60 por plaqueta, grânulos densos 3 a 4 por plaqueta, que carregam muitos componentes, tanto da hemostasia, quanto contribuintes para outras condições em que a plaqueta atua. Além disso, a plaqueta tem uma dupla camada fosfolipídica, onde tem também glicoproteínas de membrana que contribuem para a função da plaqueta. Algumas organelas estão presentes ainda nessas plaquetas. Então, a principal atuação da plaqueta é hemostasia e trombose. Mas se sabe hoje que ela também participa lá na regeneração tecidual. Sim.
Pode. Para não ficar com ciúme, né? Mas não vai ser 10 minutos aqui, é rapidinho. Eu vou aproveitar só, porque, como eu também não tive tempo, né? A gente falou sobre pseudotrombocitopenia induzida pelo EDTA, né? Citamos aqueles casos interessantes lá dentro do laboratório, por que é importante, até a confusão que deu com aquele recém-nascido lá, que foi internado, né? E, na verdade, era uma pseudotrombocitopenia por EDTA, depois veio para a gente, que a gente mostrou. Mas por que eu quero chamar a atenção? Porque nós comentamos, né, esse marcador, né, da glicoproteína GP2B3A. Essa GP2B que eu comentei, o que acontece? Alguns pacientes produzem anticorpos, né, contra essa glicoproteína aqui. Só que essa glicoproteína fica mais internalizada na plaqueta, não fica tanto na superfície exposta. Alguns pacientes, quando em contato com o EDTA expõe esse domínio aqui, essa GP2B. Essa exposição do GP2B, quando o sangue está in vitro com EDTA, libera esse domínio, o anticorpo, então, consegue se ligar, formar aquelas aglutinações in vitro. E é isso que a gente observa na lâmina, quando a gente vê nas bordas do esfregaço, aqueles coágulos, aquelas aglutinações de plaqueta, grumos plaquetários na borda do esfregaço, gerando, então, uma falsa redução das plaquetas na contagem, a chamada pseudotrombocitopenia induzida pelo anticoagulante EDTA. Ô, professora, obrigado. Então, falando aqui que a plaqueta tem essa atuação importante na hemostasia, mas que ela participa da regeneração, da cicatrização, com fator plaquetário 4, fator de crescimento de plaquetas. Na biologia tumoral, ela participa da angiogênese, então, na metástase tumoral, as plaquetas também atuam. Na resposta imune, ela recruta células do sistema imune inato, então, recruta macrófagos, neutrófilos. Na resposta inflamatória, também, ela libera citocinas inflamatórias e ela também tem capacidade de fagocitose. Então, a plaqueta tem muito mais do que só a hemostasia e trombose, embora seja o seu papel principal. Eu gosto muito da hemostasia, então eu puxei um pouquinho, né, para falar mais do papel da plaqueta aqui, né, que ela é a primeira célula a chegar no momento de uma lesão tecidual, né? Então, quais são as funções da plaqueta lá na hemostasia? Então, aquelas glicoproteínas de membrana são super importantes aqui na função da plaqueta. A plaqueta em repouso ela tem essa forma discoide, mas quando ela está ativada, ela fica mais arredondada, com pseudópodes. E quando há uma lesão tecidual, a plaqueta inicialmente adere ao endotélio ou ao subendotélio através da glicoproteína 1B95 e do fator von Willebrand como mediador aqui. Também aqui entra a glicoproteína 1A2A e também, mais recentemente, a glicoproteína 6, que nem está aqui, também é um receptor aqui. Essa plaqueta, então, entra em contato com o subendotélio, ela se ativa, vai mudando de forma e vai chamando mais plaquetas para o local. Então, as plaquetas agregam, a segunda função dela, que é a agregação plaquetária. E essa ligação plaqueta-plaqueta é mediada pela glicoproteína 2B3A e o fibrinogênio. E vai, ao mesmo tempo em que ela muda de forma, ela vai liberando o conteúdo dos grânulos. E esses grânulos têm muitas substâncias que participam da hemostasia e que também chamam mais plaquetas. ADP, tromboxane A2, fator plaquetário 4, fator de crescimento, várias substâncias que vão chamando mais plaquetas para esse local para formar o plug plaquetário. A gente sabe que o plug plaquetário ele é suficiente para estancar um sangramento nos pequenos vasos, microvasos, né? Mas depois a gente vai precisar de uma fibrina para um coágulo maior, né? Então, agregou, formou o plug plaquetário e, no momento também dessa transformação conformacional, ela expõe fosfolipídios de membrana que favorecem a ativação dos fatores de coagulação, já auxiliando para desencadear a cascata de coagulação para formar fibrina. Então, aqui as funções dela, e aí essa cascata de coagulação vai gerar trombina e formar fibrina. Então, eu achei bonito isso aqui. Então, mais ou menos o que eu falei até aqui, mas mostrando que as plaquetas então aqui estão em repouso, sendo ativadas, mudando de forma, começam então a formar o plug plaquetário
E falando também que tem plaquetas diferentes, porque a gente tem plaquetas mais jovens, plaquetas mais imaturas, que se ativam mais, e formando, então, e desencadeando então a geração de trombina e a formação de fibrina para um coágulo mais estável, né, para um coágulo maior, mais resistente. E aí a gente chega nas plaquetas imaturas. Eu falei que as plaquetas são liberadas, são produzidas na medula óssea e são liberadas para a circulação. E as plaquetas mais jovens, né, aquelas mais recentes na circulação, as plaquetas imaturas, são plaquetas maiores, mais reativas, chamadas também de plaquetas reticuladas, com um maior conteúdo de RNA. Então, a gente tem plaquetas maiores, plaquetas semelhante aos reticulócitos, que tem RNA, né? Uma plaqueta ali bem com conteúdo de RNA maior, que vai poder ser corada, então, na metodologia que a gente vai falar da fração de plaquetas imaturas. Então, a fração de plaquetas imaturas é um parâmetro fornecido pelos analisadores hematológicos automatizados, né? Elas são medidas ou quantificadas como plaquetas, como uma fração do total de plaquetas. Então, aí eu tenho, tanto em percentual quanto em número absoluto, essa fração de plaquetas imaturas, ou a gente chama de IPF do inglês, né? E esses aparelhos medem, então, vem a imaturidade dessa célula pelo tamanho, uma célula maior, e pela alta intensidade de fluorescência. E ela reflete, sim, reflete a capacidade de produção de plaquetas na medula óssea. A metodologia, já foi falado aqui um pouco também disso, né? A Sysmex foi pioneira nesse parâmetro. Hoje em dia já tem algumas outras marcas de equipamentos que fornecem também, mas, através da citometria de fluxo fluorescente, iniciou, então, com a série XZ, lá do XZ 2100, foi o primeiro equipamento que forneceu o IPF, né? Nesse caso, nessa série XZ, ele era medido, então, é medido, então, por fluorescência no mesmo canal do reticulócito. E a gente tem nesse escatergrama aqui aquela região onde estão as plaquetas com mais alta fluorescência, plaquetas maiores, que são, então, as plaquetas imaturas. Da mesma forma que já na série XN, com um canal então exclusivo de plaquetas, se tem a possibilidade de ver essas plaquetas imaturas com uma maior precisão, digamos assim, né, como é o método fluorescente. Então, é um parâmetro que está acessível com quase todos os laboratórios grandes, na verdade, né, que têm esses equipamentos. Ele se torna um parâmetro de fácil obtenção, de alta acurácia, de baixo custo, importante, então, no laboratório. Quais as aplicações clínicas do IPF? Então, ele é um indicador de origem da trombocitopenia, a gente vai falar um pouco, um indicador de recuperação medular, que a doutora Helena vai falar também, e é um auxiliar na indicação de transfusões. Então, vamos falar um pouquinho mais disso aqui, né? Então, a trombocitopenia, a gente já falou, é a contagem abaixo de 150.000. Em algumas situações é um diagnóstico difícil saber qual é a origem dessa trombocitopenia, e algumas vezes precisa, sim, é uma questão de emergência, né? Precisa uma ação imediata. E um achado frequente também em pacientes hospitalizados. Então, na investigação da trombocitopenia, o que se precisa saber? Se a origem dessa trombocitopenia é um mecanismo central, se é lá na medula óssea que está havendo algum problema, ou se ela é de origem periférica, está havendo uma destruição dessas plaquetas ou um consumo de plaquetas. Algumas condições associadas a problemas na medula óssea que devem ser investigadas. Em geral, essas manifestações aqui, os pacientes têm manifestações clínicas importantes, a medula óssea vai ser importante ser analisada, então, anemia plásica, síndromes mielodisplásicas, infiltrações neoplásicas, tanto de tumores sólidos quanto as leucemias, né? A toxicidade por quimioterapia, que interfere, então, lá na origem central, na medula óssea, deixa de produzir as células. Acho que eu estou falando muito rápido, não? Bom, a origem periférica são aquelas questões, então, de destruição na circulação ou consumo de plaquetas. E aí a gente tem a púrpura trombocitopênica trombótica, a coagulação intravascular disseminada, a trombocitopenia imunológica, ou
púrpura trombocitopênica imunológica, é o nome mais antigo, né, a PTI. Desde 2010, a recomendação é usar trombocitopenia imunológica, que são, então, condições associadas a uma destruição ou consumo de plaquetas. Falando um pouquinho mais dessas condições, a púrpura trombocitopênica trombótica ela é caracterizada por trombocitopenia, insuficiência renal aguda e uma anemia hemolítica microangiopática. A gente tem a destruição das hemácias. Então, qual é a causa disso? Qual é a fisiopatologia? É uma deficiência de uma enzima, da MTS13, que é uma metaloprotease, que faz a clivagem do fator von Willebrand. A gente viu lá que o fator von Willebrand é importante na adesão plaquetária, né? Então, as plaquetas chegam naquele local de lesão. Então, o normal é que essa enzima faça a clivagem desse fator von Willebrand, então não acontecer uma aglutinação exagerada das plaquetas. Quando falta essa enzima, ou por um defeito hereditário, ou então pela presença de anticorpos, o que acontece? Não tendo a DAM-TS13, há um acúmulo, dá um coágulo de plaquetas na microcirculação. Esse coágulo de plaquetas na microcirculação vai fazer com que as hemácias, passando por ali, fiquem rompidas e dê origem aos esquizócitos. Então, o que a gente tem lá no nosso hemograma, lá nos exames do paciente, na verdade, não só no hemograma, mas no nosso hemograma, sinais de hemólise, esferócitos, policromatofilia, eritroblastos presentes e os esquizócitos. É muito importante isso aqui. Nós, no laboratório, muitas vezes a nefrologia chegava no laboratório para ver tem esquizócito, quer dizer, tem suspeita, insuficiência renal aguda. E é uma questão urgente também. Então, o laboratório pode auxiliar, sim, observando a presença de esquizócitos. Então, isso é púrpura trombocitopênica trombótica. Vou falar um pouquinho dessa IVD, mas aí eu voltei aqui para a hemostasia. Tá? Então, só para lembrar que o processo hemostático é um processo complexo, envolve muita coisa, né? Começando lá pela vasoconstrição, para fazer com que os fatores de coagulação passem mais devagar no local de lesão. As plaquetas, então, que são as primeiras a chegar ali, que são ativadas para formar o plug plaquetário. Também ela favorece a ativação dos fatores para a cascata de coagulação, mas a liberação de fator tecidual é o mais importante desencadeador do mecanismo de formação de fibrina. Então, há uma formação de fibrina aqui, e a gente sabe que esse processo precisa ser controlado. Nós temos anticoagulantes naturais, que são importantes para regular o processo de coagulação, proteína C, antitrombina, proteína S, e temos também um sistema fibrinolítico, que é encarregado de quebrar o coágulo. Por quê? Tudo começa com um coágulo para fechar, estancar o sangramento. Mas esse coágulo não pode ser exagerado, porque vai levar a uma trombose. Então, tem que ter mecanismos controladores do processo. Então, o sistema fibrinolítico vem para quebrar o coágulo, originando os produtos de degradação da fibrina. Então, realmente é um mecanismo todo intrincado, que, no momento que há ativação da coagulação, também há ativação desses mecanismos de controle da coagulação. E aí, a gente vai falar de coagulação intravascular disseminada, que é uma outra condição que leva à trombocitopenia e que é uma hiperativação descontrolada da coagulação. O que acontece? Forma muita fibrina, há uma deposição da fibrina intravascular, trombose na microcirculação, consumo de plaquetas e fatores, né, que leva, então, à falência de múltiplos órgãos. Isso tudo acontece sempre com alguma condição subjacente, quer dizer, não, só vai acontecer isso como uma complicação. Né? Algumas condições associadas a CIVD são as infecções severas, septicemia, complicações obstétricas, né, placenta prévia, descolamento de placenta, embolia do líquido amniótico, traumas graves, pacientes politraumatizados, com liberação de fator tecidual. As neoplasias, alguns tumores sólidos expressam mais fator tecidual, e também a leucemia promielocítica aguda, que é um ativador, inicialmente de fibrinólise, né, depois da coagulação. Tudo isso gera resposta inflamatória. Uma resposta inflamatória é a liberação de citocinas inflamatórias. E a interleucina 6 é um potente ativador da liberação de fator tecidual.
Então, desencadeia também todo esse processo. Coagulação intravascular disseminada está muito associada tudo com a inflamação, né? Então, e é uma condição que leva a consumo de plaquetas e fatores. Se diz que é uma doença trombohemorrágica, porque muitas vezes se manifesta mais com trombose, outras vezes mais com hemorragia. Tá? Então, é uma trombocitopenia importante, assim, muito pacientes graves de UTI têm com frequência essa complicação, né, de coagulação intravascular disseminada. Então, tanto a PTT, né, a púrpura trombocitopênica trombótica, quanto a coagulação intravascular disseminada, formam trombos na microcirculação. E isso leva à fragmentação das hemácias. Então, presença de esquizócitos, tanto na púrpura trombocitopênica trombótica quanto na coagulação intravascular disseminada, vão estar presentes, né, justamente por essa passagem das hemácias na microcirculação. Então, cheguei agora na trombocitopenia imunológica, né, ou que era chamada de PTI, agora de TPI aqui no português, né, que é uma situação difícil de diagnosticar também. O diagnóstico é mais de exclusão. Então, é uma trombocitopenia adquirida, de origem autoimune. As plaquetas estão abaixo de 100 mil, podendo estar abaixo de 50 mil, abaixo de 20 mil. Ela está associada com manifestações hemorrágicas, né? Então, o paciente tem petequias, equimoses, às vezes manifestação intracraniana, né, nos casos mais graves. Ela ocorre mais em adultos, mais em mulheres, né? E em crianças, geralmente ela é autolimitada, acontece após viroses, né? As crianças têm manifestação de trombocitopenia imunológica. Ela pode ser primária ou idiopática, né? Inicialmente era por púrpura trombocitopênica idiopática, depois se viu que era uma doença imunológica. Mas ela também, quando não se sabe a origem, ela continua sendo uma trombocitopenia idiopática. Ela pode ser secundária a doenças autoimunes, lúpus eritematoso sistêmico, a leucemia linfocítica crônica, linfomas, HIV, hepatite, deficiência de imunoglobulinas, algumas drogas. Então, tem muitas condições que podem levar à trombocitopenia imunológica. E o que acontece é que são gerados autoanticorpos contra as glicoproteínas de membrana, aquelas que a gente lá falou no início, né? E que são super importantes na função das plaquetas. Então, glicoproteína 1B95, glicoproteína 2B3A, o que causa a destruição das plaquetas. Quer dizer, uma plaqueta com anticorpo é uma plaqueta sensibilizada que vai ser retirada de circulação. Então, os macrófagos vão lá e retiram essa plaqueta. Então, além disso, se sabe hoje que não é só isso. Também há uma inibição na diferenciação do megacariócito. Então, ela é a presença de anticorpos, mas também tem, na origem, na fisiopatologia da trombocitopenia imunológica, uma diminuição na diferenciação lá do megacariócito. O diagnóstico é difícil, né? Muitas vezes tem que ser exclusão de outras causas de trombocitopenia, a história do paciente, o exame físico, né? O hemograma completo com morfologia. E aqui eu estou falando do último consenso sobre a investigação e o manejo da trombocitopenia imunológica primária, de 2019, tá? Que, então, recomenda exclusão de outras causas, hemograma completo, com morfologia, para ver se não é uma pseudotrombocitopenia, né? O exame da medula óssea não é recomendado, porque antes, assim, o exame para saber PTI, né, ou TPI, era ver lá na medula óssea em aumento de megacariócitos na medula, né? Porque a medula responde produzindo mais células, então tem um aumento de megacariócitos na medula. Mas é um exame invasivo, um exame mais complicado, né, para o paciente. Então, submeter um paciente ao medulograma por uma púrpura trombocitopênica imunológica não é o mais adequado, essa é uma recomendação. Sugere como exames potenciais, exames que a gente não tem tão disponíveis assim, anticorpos, antiglicoproteínas de membrana, trombopoetina e o IPF. Fiquei muito feliz que aparece no consenso, né, como um exame potencial, eles ainda dizem assim, mas no consenso anterior, de 2010, não falava, então, em 2019 já fala. E depois de 2019, muita coisa foi estudada, tem muitas publicações evidenciando a importância do IPF. Tá? Então, bem legal, achei isso aqui. Bom, então, a trombocitopenia na prática clínica, precisa se identificar a origem.
vai ser lá ou por diminuição na produção de plaquetas, né, aquele mecanismo central lá da medula óssea, ou aumento na destruição ou consumo de plaquetas. O importante é avaliar a atividade trombopoética. É isso que a gente quer saber. A medula está produzindo ou não está produzindo? Vai chegar, então, isso à etiologia da trombocitopenia para que o médico tenha a conduta clínica adequada. E a avaliação da atividade trombopoética vem para o nosso IPF, né? Já falamos que ele é acessível, que ele é fácil de obter. Então, aqui há um IPF normal, aqui está o IPF, essa área verdinha aqui, e um paciente com trombocitopenia imunológica com IPF elevado. Vejam que essa região aqui, acho que até eu marquei sim, né? Uma região aumentada ali, mostrando a maior quantidade de plaquetas imaturas, plaquetas maiores com mais RNA. Então, vamos lá. A trombocitopenia de falha na produção de medula óssea, tem um IPF baixo, um IPF normal, um IPF baixo. E o aumento na destruição ou consumo periférico leva a um IPF elevado. Quer dizer, se está consumindo, se está destruindo, a medula óssea está tentando compensar, aumentando essa produção lá na medula. E aí a gente precisa de valores de referência, né? Tudo que a gente tem no laboratório, a gente precisa saber valores de referência. Então, eu fui buscar na literatura, o que a gente tem aqui, um trabalho aqui de 2020, mostrando vários intervalos de referência em adultos, né? E aí ele fez uma revisão pegando vários trabalhos, ó, com o Sysmex XZ, 2.100 e 5.000, com XN, com Mindray, com Abbott, e ainda até citometria de fluxo para plaquetas reticuladas, né? Vejo que ali o XZ é o que tem mais trabalhos lá, né? Tem até uma observação do autor aqui também. Aí eu peguei assim mais ou menos isso aqui, ó, o que eles falam da literatura, de 0,3 a 8,5 para o XZ, de o XN de 0,5 a 10,1. E a literatura já fala que o XN teriam valores de referência mais altos, né? Aí eu peguei esse aqui, eu sei que não dá para enxergar nada, né? Só para dizer que isso aqui é um trabalho também de 2020, uma revisão, que ele pegou justamente o Sysmex XZ e XN, 33 artigos desde 2004 até 2017, em vários países do mundo. E aí a gente olha o N lá, né? Varia, tem de 34, acho que tem menos, 14 até 2000 e pouco. Eu vou destacar alguns desses aí, tá? Isso aqui não dá para ver nada daqui. Lá com os equipamentos, então XZ e XN. E aqui os valores de IPF, que são muito variados, olhando assim de uma maneira geral. Mas eu vou destacar alguns, os trabalhos que têm um número maior de indivíduos. Tá? Então, um N de 2.039 indivíduos, lá de 2012, na Coreia, mostrando um IPF em indivíduos saudáveis de 0,5 a 13,2. Depois tem um outro também de 2012, 0,5 a 13,3. Aqui um da Dinamarca, de 2016, lá, com o XZ 5.000 agora, o outro era 2.100, com IPF de 1 a 13,9. E aqui os trabalhos com o XN. E a gente vê ali, ó, de 1,6 a 10,1, de 1 a 7,3, de 0,7 a 8,4. São valores um pouco mais altos, né? Muito bem. Aqui tem um outro que fez, também nessa mesma revisão, ele usou para crianças, né? Fez uma revisão de trabalhos mostrando valores de referência para crianças, de 0,3 a 5,7. Aqui eu botei do nosso serviço, do nosso laboratório. Até 2021, no início de 2021, entrou o XN. Acho que até lá, final de 2020, foi o XZ 5.000. Na verdade, eu nem cheguei a trabalhar com XN. Eu fiquei no laboratório até 2021, mas quando o XN chegou, eu estava saindo. Agora eu fiquei só na universidade. Então, na época dos 5.000, a gente fez esse levantamento aqui com 200 doadores, né? Fez um trabalho com 200 doadores, estabeleceu o valor de referência do IPF de 0,4 a 5,3. E o XN, nesse tempo, nesses 2 anos que ele está lá, ainda está assim, observando resultados em indivíduos normais,
literatura. Então, há mais ou menos esse valor de referência está sendo utilizado. Mas ainda não. Agora nós vamos fazer um trabalho, né, Cláudia? Vamos levantar os valores normais, os valores de referência do IPF. E aí, na literatura, o IPF vem sendo estudado há muito tempo. Esse aqui é o primeiro trabalho publicado sobre IPF. O pessoal da University College of London, da Carol Briggs, né? Nossa amiga, né, Silvia e Helena. A Carol Briggs é uma pesquisadora que trabalhou muito com os equipamentos da Sysmex. Ela fez muitos trabalhos assim no início, no lançamento dos equipamentos. Então, lá em 2004, ela fez esse trabalho para avaliar o IPF na trombocitopenia, né? Estabeleceu valores de referência, mas normais, com N de 50. E aí fez aqui um estudo com pacientes com púrpura trombocitopênica imunológica, com púrpura trombocitopênica trombótica, vendo que média não é o melhor, porque são muito variados, né, os valores de IPF. Então, aqui está só a média, mas a variação é grande. Mas, enfim, ela concluiu que o IPF é um parâmetro acessível para avaliar a trombocitopenia, lá em 2004. Depois, o mesmo grupo da Carol Briggs avaliou a indicação de transfusão, né? Então, ela fez pacientes de transplante autólogo que tiveram aumento de IPF 1 ou 2 dias antes do aumento de plaquetas. Então, precisa transfundir? Não precisa. IPF elevado significa que a medula está produzindo, logo ela vai liberar essas plaquetas. IPF baixo, sim, esse precisa receber plaquetas. Esse é assunto da Helena, não é meu. E aí começaram vários trabalhos na trombocitopenia imunológica, muitos em criança, inclusive esse aqui eu acho que é pediátrico, né? Então, só coloquei um aqui, também dizendo IPF significativamente mais alto nos pacientes com púrpura trombocitopênica imunológica do que aqueles com falha medular. O IPF tem a capacidade de discriminar púrpura trombocitopênica imunológica. Neste trabalho, eles puseram que o ponto de corte seria 5,2. Eu achei baixo aqui, né? Com uma sensibilidade de 93%, especificidade de 91%. Então, o IPF concluíram, o IPF é útil para o diagnóstico de PTI, para diferenciar risco hemorrágico. E aí, ponto de corte para púrpura trombocitopênica imunológica. Então, assim, se eu estou dizendo que esse parâmetro é um parâmetro bom, quando é que ele deve ser considerado? Não, a partir daqui, esse paciente tem uma púrpura trombocitopênica imunológica. E aí também, vamos para a literatura, aquela revisão que eu já comentei aqui de 2020, levantou vários trabalhos, então, sugerindo esse ponto de corte. Também aqui em alguns trabalhos com um número muito pequeno de pacientes com púrpura trombocitopênica imunológica, aquele da IPF dos indivíduos saudáveis, né, que eles compararam, e aqui tem o IPF, e aí também eu vou destacar aqueles que têm um número maior de pacientes envolvidos, que não é muito grande, mas assim, esse trabalho aqui, ele considerou o cutoff em 7% de IPF. Um outro trabalho aqui, de 2012, aqui com 150 pacientes com púrpura trombocitopênica imunológica, ele considerou 7,3%. A sensibilidade ali foi... Esse nem deu a sensibilidade, esse aqui deu 54%, mas especificidade de 92%. E aqui um outro trabalho, também com 101 pacientes, deu 7,7%. Então, bem mais alto que aquele 5,2 do primeiro trabalho, né? Mas eu diria que 7,5, tem trabalhos um pouquinho mais altos, né? Considerar a partir daí, né, seria trombocitopenia imunológica. E aí tem várias outras publicações ainda, isso aqui dos últimos 3, 4 anos. Continuam estudando a fração de plaquetas imaturas, né, para a utilidade clínica em pacientes com trombocitopenia, a utilidade como marcador para causa de trombocitopenia ou para predizer recuperação medular. É um marcador útil para a determinação da etiologia da trombocitopenia. Né? Aqui, um marcador confiável, uma ferramenta confiável para predizer a trombocitopenia periférica. E desses trabalhos, eu destaquei só esse aqui, porque é lá no Rio Grande do Sul, na Universidade de Santa Maria, e é um ex-aluno meu, então eu fico muito feliz, né? Que o Rafael, que está aqui nesse grupo de pesquisa, uma revista bem importante, né? Eles publicaram aqui em 2021 esse trabalho.
também fizeram com o XZ5000, 41 pacientes, 187 controles, eles chegaram a um cutoff de 6,3. Então, o limite deles para diagnosticar a trombocitopenia seria 6,3. Então, o IPF pode ser um eficiente marcador para o diagnóstico de trombocitopenia imunológica. E agora eu descobri esse trabalho, nessa revisão, fazendo agora um trabalho também com o mesmo objetivo, né, de diagnóstico diferencial de trombocitopenia imunológica, com o HAI-IPF. Eu acho que é um parâmetro de pesquisa ainda, né, não é um parâmetro liberado como o IPF, mas, então, aquela porção mais imatura, né, com mais RNA. Né? Mas, na verdade, a conclusão foi a mesma, assim, não mudou, né? Não teve nenhuma, não acrescentou nada diferente, mas dizendo que a fração de plaquetas imaturas e o HAI-IPF também é um importante marcador para diagnóstico diferencial da trombocitopenia imunológica. Acho que é isso. Deixa eu ver o que mais que eu botei aqui. As outras aplicações. Também acho que a Helena vai falar mais, mas, enfim, a gente sabe que isso tem muitas publicações sobre outros temas. O IPF está sendo muito estudado. Ele é um marcador de gravidade na sepsis. Ele, no acompanhamento, na evolução da doença cardiovascular, ele está sendo estudado. No monitoramento das drogas antiplaquetárias. É interessante isso aqui, se vê que pacientes que têm IPF mais alto têm plaquetas mais ativas. E esses pacientes respondem pior, né, às drogas antiplaquetárias. Então, tem vários estudos também com drogas antiplaquetárias. Um biomarcador na gravidade da Covid-19. Também tem vários artigos mostrando que foi bastante estudado durante a Covid. E manejo da gestação hipertensiva nas pacientes com pré-eclâmpsia. E daí o nosso grupo de pesquisa estudou também, a gente tem duas publicações já, no manejo da gestação hipertensiva. Quer dizer, pacientes com pré-eclâmpsia têm um IPF mais alto, têm plaquetas mais ativas. Então, muita coisa está sendo estudada ainda com o IPF. Acho que o IPF ainda vai contribuir mais ainda para a gente. Então, em relação às considerações finais, eu diria que o IPF é um parâmetro que propicia uma informação de produção de plaquetas em tempo real. As plaquetas que chegaram agora, né? É um parâmetro confiável, de fácil obtenção com os equipamentos automatizados. Ele pode ser um auxílio importante no diagnóstico das trombocitopenias. E continua sendo estudado para ampliar a utilidade do IPF, tanto em doenças hematológicas como não hematológicas. Acho que era isso. Muito obrigada. Isso aqui eu não tenho um mar bonito que nem o de vocês, mas a gente tem um lago, né? Um lago Guaíba, com um pôr do sol bonito. E aí eu estava mostrando aqui, isso aqui é a orla do Guaíba, lá, que agora, semana passada, estava toda inundada com as enchentes, né? Mas já está recuperando, já está voltando ao normal. Então, era isso. Tinha uma outra coisa que eu queria dizer. Cadê o coronel? Não está mais aí. Não, falando sobre o ensino, que a Helena também estava falando, né? Eu dou aula na universidade, na PUC, lá em Porto Alegre, com alunos da farmácia e da biomedicina. Eu dou 2 semestres de hematologia, eles têm, e eu continuo levando eles para o laboratório, né? Embora eu não esteja mais no laboratório trabalhando todo dia, eu tenho ligação e levo meus alunos sempre para o laboratório. E microscopia, e aula prática, né? Estou sempre puxando muito. Mesmo que eles achem assim, vamos ver de novo o hemograma normal, mas se vocês não conhecerem bem o normal, vocês não vão saber identificar o que é alterado. Então, a gente trabalha ainda bastante. Realmente, a pandemia foi um momento bem complicado. Tem alunos que chegaram para ter aula prática comigo e não tinham tido ainda nenhuma aula presencial, né? Mas isso está se recuperando e a gente tenta. Estou me esforçando ainda lá para manter, né, que os nossos alunos se formem bem. E ainda no meu curso de especialização também, o nosso curso de especialização tem 75 horas de aula prática. Lâmina, no laboratório, vendo os casos interessantes, né? Então, a gente continuo me esforçando para a gente formar bons profissionais. Obrigada, gente.